Então, gente, hoje eu quero falar com vocês nessa primeira parte sobre a Lei Júlia Matos. Essa lei que ainda é pouco conhecida e pouco usada na prática pelos advogados, veio revolucionar. Por que eu digo isso? Porque ela, despretensiosamente, conseguiu mudar na época, o recém-vigente Código de Processo Civil, como também o Estatuto da OAB. Então, essa fala da gente aqui hoje vai ajudar você na preparação da disciplina de Direito Processual Civil e na disciplina de Ética, que a gente sabe que cai bastante. A Lei Júlia Matos veio como um clamor social que existia de maior inclusão da mulher advogada. Dentro do CPC, ela mudou o artigo 313 nos incisos 9 e 10, trazendo a suspensão do prazo processual para a mãe e para o pai, desde que sejam advogados e únicos patronos. Na realidade, traduzindo isso para vocês entenderem melhor como aplicar na prática, a gente precisa entender por que existe essa lei. Júlia Matos, assim, seguindo a tendência tanto europeia como americana de colocar uma lei com o nome da vítima. Júlia Matos foi uma vítima, mas que graças a Deus hoje está bem, né? Uma criancinha linda e saudável. Mas a mãe dela é advogada e foi fazer uma sustentação oral no CNJ. Pediu apenas, estava gestante de 6 meses, ela pediu apenas que fosse adiantada na ordem de sustentações orais a sua defesa que ela precisava fazer. O ministro Joaquim Barbosa, então presidente do CNJ, negou. Qual foi a fundamentação? Exatamente que não existia fundamentação legal para isso, o que a gente sabe que também não é impossível, né? De se conceder. Inclusive, consultando na prática advocatícia, a gente faz muito isso, consulta os outros colegas que vão fazer a audiência ou a sustentação e muitas vezes eles não colocam empecilho em ceder a vez. Mas houve essa barreira atitudinal e ela ficou até o momento dela, fez a sustentação oral e saiu de lá direto para maternidade, né? Teve a filha prematura que nasceu muito abaixo do peso e passou muito tempo na UTI. Essa criancinha que é a Júlia Matos, né? E levando em consideração isso, dentro de um movimento de inclusão da mulher advogada, a própria Comissão Nacional da Mulher Advogada entrou na luta também e no dia 28 de novembro de 2016 entrou em vigor a Lei 13.363, que é apelidada de Lei Júlia Matos por causa disso. Essa lei traz prerrogativas no Estatuto da OAB para mulheres que sejam advogadas, que sejam lactantes, mãe adotantes e que tenham tido o parto, tá? Dentro do CPC, como eu disse a vocês, o inciso 9, o inciso 9 do artigo 313 vai trazer a hipótese da suspensão dos prazos processuais por 30 dias, desde que essa mulher advogada que se tornou mãe seja a única patrona nos autos, tá? O que é que a gente deve ver de detalhes nisso, da operacionalização disso? O prazo começa a contar da data do parto ou da concessão da adoção. Então, tem que ser juntado o documento competente que ajude a provar, que prove, na verdade, esse marco temporal do início da contagem, tá? Porque eu digo que também os meninos se deram bem com essa lei, porque traz a suspensão dos prazos para o pai, advogado também seguindo os mesmos critérios, seja paternidade socioafetiva, seja biológica. Só que existe uma diferença. O prazo da suspensão para o pai, advogado, é de 8 dias. Também com a condição dele ser o único patrono nos autos, tá bom? Isso foi a mudança que trouxe no CPC, que vocês lembram, né? O CPC é de 2015, mas só começou a entrar em vigor em março de 2016. Assim que entrou em vigor, em novembro, é um tempo curto para uma legislação tão emblemática, em novembro ele já foi mudado por essa lei. Uma coisa importante, a doutrina apelidou de licença maternidade para advogada, mas uma coisa que você não pode se confundir, OABeiro, por favor, é só um apelido, licença maternidade, não tem aquele fim, aquela amplitude da licença
previdenciária ou quando a gente estuda em direito do trabalho, tá? É apenas uma suspensão, não existe nenhum tipo de remuneração para isso, tá bom? É só para ajudar, na verdade, o próprio Fred Didier diz que isso vem para melhorar a qualidade de vida da família. Ele diz que é o CPC se adequando aos princípios constitucionais de 88, que traz a questão muito exacerbada do respeito à dignidade humana, da grande valorização da entidade familiar. Então, nesses primeiros dias que se está com a criancinha em casa, seja ou até adolescente, porque tem a filiação socioafetiva também, é para curtir mais aquele tempo e ter uma maior qualidade de vida familiar. Então, aqui entra também essa questão dos preceitos constitucionais que foram considerados com essa lei, tá? Pronto. Vencida essa atualização na parte do CPC, vamos agora, que eu sei que os OABeiros ficam de olhinhos brilhando quando a gente fala em ética, né? Porque tem um número bem grande, a disciplina tem mais questões na primeira fase. Então, essa lei Júlia Matos alterou o Estatuto da OAB no seu artigo 7º, que trata justamente dos direitos dos advogados e das prerrogativas, tá? E uma dica que eu dou a vocês, sempre que vocês forem consultar legislação, apesar de você já estar com VAD de última geração comprado, dê uma checadazinha, principalmente uma legislação assim que é mais impactante, que muda outras legislações também. Dê uma olhadinha no site do Planalto, é um site aberto do governo federal. E o interessante é, eles trazem a legislação como era antes, tarjada, para vocês saberem que não está mais em vigor, e eles trazem também a nova, dizendo a partir de que lei ela foi modificada. Então aqui, ó, gente, pegando aqui uma filazinha no Estatuto da Advocacia pelo site do Planalto. A gente tem aqui no artigo 7º, exatamente, são direitos da advogada, o artigo 7º-A, tá? Aí ele diferencia, o inciso 1 é da advogada gestante, aí a gente vai ver, incluído pela Lei 13.363 de 2016, nossa querida Lei Júlia Matos, que a gente está tratando hoje, né? Então, letra A, entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, pela própria questão não só do constrangimento, mas pela própria situação da saúde da gestante e do feto que ela carrega. Letra B, reserva de vaga em garagens de fóruns e dos tribunais. É aquela famosa vaga marcadinha que fica ali no chão do estacionamento, tá? 2, para a advogada, a gente viu específico a advogada gestante. Agora a advogada, tanto gestante como, aqui especificamente, lactante, que é a que está amamentando, adotante ou que dê à luz. Isso é para deixar muito claro que essa lei perfaz tanto o caso de filiação biológica como filiação socioafetiva, tá? Então, acesso à creche, onde houver, ou local adequado ao atendimento de suas necessidades e do bebê. É aquela situação. Eu fiz pós-graduação com o meu filho, começou recém-nascido, né? E eu tinha, na instituição que eu fiz, existia toda uma facilidade para a amamentação. A gente sabe que os órgãos nacionais e internacionais de saúde aconselham a amamentação exclusiva pelo menos até os 6 meses, tá? Mas não exclusiva até os 2 anos de idade. E na prática a gente sabe, quem é mãe já amamentou, que é um diferencial para a saúde do seu filho, né? Crianças que têm muita alergia, por exemplo, ficam mais saudáveis, além da criação do laço afetivo entre a mãe e a criança, tá? Então, aqui seria a reserva, não que todos os tribunais vão criar creches, né? Mas uma sala reservada que tenha um trocador, porque a mãe advogada que já tiver voltado às suas atividades pode pedir que um acompanhante vá com ela, às vezes o pai da criança, às vezes uma babá, uma funcionária, vá com ela e ajude nessa tarefa quando ela tiver principalmente uma audiência presencial ou tiver que fazer um despacho ou uma sustentação que seja presencial. Facilita isso de ter um local mais reservado para ela amamentar, um local mais reservado para ela trocar a fraldinha da criança, sempre pensando o lado
fisiológico mesmo da saúde e o lado dessa questão da criação dos laços afetivos entre mãe e filho. Um outro dispositivo que nós temos aqui, 3. Esse é para mãe gestante, lactante, adotante ou que dê à luz. A preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia mediante comprovação da sua condição, tá? Não é só você chegar com um barrigão e ir carteirando com sua barriga, não. Você vai ter que ter um documento médico que comprove que você está grávida. Principalmente porque tem mulheres que demoram mais a formar aquela barriga tão grande que todas as mulheres, né? Quando tá grávida, eu quero ficar com barrigão. Depois que o bebê nasce, eu quero voltar para minha barriga invertida, né? Vai entender. Mas, mediante a comprovação, é exatamente um caso que teria sido evitado e teria afastado o sofrimento tanto da mãe, advogada, como da própria Júlia Matos, se ela tivesse tido, de repente, uma ordem de preferência na sustentação oral ou na realização da pauta da audiência presencial, tá? O que é que a gente tem mais aqui? 4. A advogada adotante ou que dê à luz a suspensão dos prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente, tá? Porque, gente, esse dispositivo é maravilhoso. Esse daqui, inclusive, modifica o estatuto, mas ele faz menção ao CPC, que vai ser exatamente a questão do prazo, que para a mulher advogada é 30 dias. 8 dias é para o pai advogado, tá? Mas a gente tem que ver também, vários autores, inclusive Marinoni, traz essa questão. Vejam a polêmica. A gente aqui está lidando também com um princípio processual que vai ficar pejorado, que é o princípio da razoável duração do processo, né? Aqui a gente tem aquele caso clássico do choque de princípios, a razoável duração do processo e o direito da mãe advogada da suspensão de prazo. Nesse caso, pelo juízo de ponderação por Dworkin, a gente tem que vai prevalecer a suspensão do prazo processual por 30 dias. Mas por isso a gente tem que cuidar muito dessa forma. O processo é forma, gente. E a forma para você conseguir essa regalia é a comprovação do seu estado e a comprovação de que é a única patrona da causa, nesse inciso, tá? Então, aqui vem os parágrafos que vêm trazendo o perfazimento dos corolários do que a gente já falou. Por exemplo, o 4, parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Qual é o período de amamentação? Aí a gente vai recorrer às autoridades de saúde. Como eu disse a vocês, a amamentação exclusiva até 6 meses e é aconselhado com outros alimentos também, pelo menos até os 2 anos, tá? Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 desse artigo, que é justamente a questão do local para ela amamentar, tocar a criança, né, e a ordem das sustentações orais, a advogada adotante e que der à luz serão concedidos pelo prazo previsto na CLT. Aí, tá vendo a interdisciplinaridade? Uma lei simplesinha que ninguém nem conhece já vai usar a Constituição, usar a CLT, modificar o CPC, modificar o Estatuto da OAB. O direito assegurado no inciso 4 desse artigo, que é justamente a suspensão, presta atenção nisso agora, tá? A advogada adotante que der à luz será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6 do artigo 313 da Lei 13.105, que é exatamente o CPC, que no caso da gente aqui é 30 dias, tá? Gente, então é isso que eu queria passar para vocês. Deem atenção a essa Lei 13.363/2016, que é uma legislação que fez entrar no CPC a hipótese de suspensão processual de 30 dias para a mãe advogada, desde que única patrona, e de 8 dias para o pai advogado, desde que único patrono, e modificou também um dos principais artigos do Estatuto da OAB, que é o artigo 7º, trazendo mais prerrogativas para a mulher advogada gestante, lactante e mãe, tanto mãe biológica como mãe socioafetiva, tá bom? É isso aí, desejo um feliz Dia das Mães para todo mundo aqui, para os filhos, né? E para as mães também, e deem carga aí na preparação do exame de ordem, seguindo vai cair na OAB. Valeu, pessoal!